Senhor Deus soberano, ao Senhor que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, ao Senhor que é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aqui estamos, ó Senhor, unidos para ouvir a Tua palavra. Fala-nos, ó Deus, fala-nos, ó Pai, através deste Teu servo, mesmo pecador, ó Pai, mas fazei de mim instrumento em Tuas mãos, Senhor, para falar para a Tua igreja, para falar para o Teu povo, para esta porção separada aqui no mundo, Senhor. Ó Deus, diminua o nosso ser, diminua, ó Pai, cada um de nós, para que se engrandeça a Tua palavra, para que se engrandeça o Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos, e ajuda-nos, ó Pai, a nos enchermos do Teu Evangelho, para que saímos aqui, ó Pai, cada vez mais conhecedores da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti. Amém. Constantemente estamos na igreja. Mas por que fazemos isso? Constantemente estamos aqui. Nos chamamos povo de Deus, nos chamamos servos do Senhor. E aqui nós fazemos a prática de vir nos domingos, alguns na escola dominical, outros na reunião de oração, na sua maioria no culto. Mas por que estamos aqui? Estamos aqui porque queremos um lugarzinho no paraíso. Hoje na escola dominical foi muito interessante a aula. Nós falamos muito sobre essa questão, né, de estarmos no paraíso. Mas será que é para isso que nós estamos aqui? Porque nós queremos um pedacinho no paraíso? Estamos aqui porque queremos pedir, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, que realiza os nossos desejos. Será que é para isso que nós estamos aqui? Para a nossa oração ser pedido, e mais pedido, como se Deus estivesse ali pronto para nos dar aquilo que nós pedimos? Será que é para isso que nós estamos aqui? Estamos aqui porque queremos adorar ao Senhor? Ou estamos aqui porque reconhecemos a soberania de Deus? O cristão verdadeiro se inclina a Deus e aceita a sua vontade, a sua verdade, como um filho obediente e confiante em seus pais. Um cristão verdadeiro, ele está aqui porque ele reconhece a Deus, ele entende a soberania de Deus, ele reconhece que Deus é soberano, e que Deus opera em toda a nossa vida. A oração, muitas das vezes, serve mais para nos auxiliar. A nossa oração não vai mover o agir de Deus, mas vai nos mover, vai nos transformar. Exteriorizar aquilo que pensamos faz bem para nós mesmos. Quando nós oramos juntos aqui na igreja, quando alguém se levanta para orar, aquela oração movida pelo Espírito Santo vai ajudar o outro irmão que está precisando. Então, a oração não é só para pedir. E se pedir, que peçamos para que Deus nos transforme. Se pedir, para que peçamos que Deus nos faça nova criatura, verdadeiramente, deixando aquilo que o desagrada. Se nós estamos aqui para reconhecer a soberania de Deus, uma coisa que às vezes pode intrigar o nosso pensamento. Por que estudar um texto que às vezes foi escrito há mais de 2.000, 3.000 anos atrás? Por que estudar um texto que foi escrito há muito tempo atrás? E às vezes as pessoas têm a ideia de que aquele texto não faz mais sentido para hoje. Que aquilo que foi escrito não tem mais razão. Nós estamos num mundo moderno, nós estamos num mundo com inteligência artificial, nós estamos num mundo onde o computador pensa. Então, estudar um livro, estudar um texto que foi escrito há 2.000 anos atrás, eu aprendi que a história é a ciência
que estudo o passado para não errarmos no futuro. Eu aprendi que a história é a ciência que estuda o passado para não errarmos no futuro. E quando nós estudamos a Bíblia, é isso que nós estamos fazendo. Estudando o passado, para não cometer os mesmos erros. Acredito que, em parte, seja isso que faremos hoje aqui. Mas não é só isso. Em especial, estamos aqui para adorar, para louvar, para agradecer ao Deus Altíssimo. E era isso que o povo deveria estar fazendo quando o Salmos 81 foi escrito. Era isso que o povo devia estar fazendo ali. Nos versículos de 1 a 5, nos diz assim: cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. É preceito para Israel, é prescrição de Deus de Jacó. Ele ordenou como lei a José, ao sair contra a terra do Egito. Ouço uma linguagem que eu não conhecera. Ali naquele momento, provavelmente, quando o Salmo 81 foi escrito, estavam tendo ali a festa da lua, a festa da colheita. Após a colheita, eles faziam uma festa de gratidão a Deus, de adoração ao Senhor. Hoje, irmãos, nós vemos até a igreja, nós estamos aqui para adorar ao Senhor, gratos daquilo que Ele fez em nossas vidas. Pode não ser mais a colheita, mas é o trabalho. São as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Esse é o motivo da nossa adoração. Esse é o motivo do nosso louvor. Esse é o motivo da nossa gratidão. Nós estamos aqui para agradecer a Deus e demonstrar a nossa gratidão pela salvação que foi realizada através do ato de Cristo na cruz. Porque Cristo morreu para nos salvar. E isto é motivo de alegria. Isto é motivo de louvor. Isto é motivo de gratidão. Só que o povo, naquele momento, eles não estavam ali exatamente fazendo isso com o coração aquebrantado, com o coração puro. E nós não podemos deixar com que isso aconteça em nossas vidas. Um louvor verdadeiro e sincero, esse deve ser o propósito de uma vida de adoração. Louvor é uma expressão de adoração, gratidão e reconhecimento de tudo que Deus fez, faz e fará. Será que somos realmente gratos a Deus? Reconhecemos verdadeiramente o que Deus fez, faz e fará em nossas vidas? O povo de Israel, apesar de ter presenciado o poder e os milagres de Deus, o povo de Israel teve esse privilégio de presenciar os milagres e os prodígios de Deus. Eles viram o mar vermelho se abrir. Eles acompanharam as pragas do Egito. Eles viram a rocha brotar água. E mesmo assim, esse povo foi ingrato e se rebelou contra Deus. No instante em que Moisés sobe ao monte para pegar as leis do Senhor, e demora um pouquinho. Por que um pouquinho? Porque não foram 10 anos, não foram 30 anos, foi um pouquinho. Ficou lá um tempinho lá no monte. Deus estava escrevendo as 10 leis, o mandamento. E esse pouquinho tempo que Moisés ficou lá, foi suficiente para o povo se rebelar. Será que nós nos rebelamos? Será que nós, verdadeiramente, somos fiéis ao Senhor? O verdadeiro cristão adora a Deus
não somente aos domingos, mas todos os dias da sua vida, em todo o tempo. O domingo é um dia especial, reservado para isto, mas não um único dia. Hoje estamos aqui para adorar, publicamente, e em comunhão com os irmãos. Mas e amanhã? Terça, quarta, quinta. Será que estamos dispostos a abrir mão das coisas que o nosso coração pede? Será que temos uma vida de adoração ao Senhor? Vir aqui no domingo, sentar no banco por 2 horas, e às vezes resistindo ali o cansaço da semana, às vezes ali se esforçando para ouvir o pregador durante 40 minutos, né? Hoje em especial umas 2h30, que eu falo pouco, né? Resistir isso, será que é o suficiente para demonstrar a nossa adoração ao Senhor? Será que é o suficiente para demonstrar a nossa gratidão a Deus? Quantas vezes durante a semana abrimos a Bíblia e lemos? Quantas vezes durante a semana dobramos os nossos joelhos e oramos ao Senhor? Quantas vezes durante o dia nós oramos ao Senhor? Será que nos alegramos verdadeiramente nas leis do Senhor? E sentimos prazer em servi-lo, mesmo que isso signifique abrir mão dos nossos desejos? Será que estamos dispostos a isso? Abrir mão dos nossos desejos para servir ao Senhor? Quais desejos? São tantos, né, irmãos? Ser humano, diz a palavra de Deus, o coração humano é desesperadamente corrupto e tendencioso ao mal. Será que somos gratos verdadeiramente por Cristo ter morrido na cruz e lutarmos contra o pecado de estimação que temos? No versículo 6, Deus lembra o povo que eles foram libertos da escravidão. No versículo 6, Deus fala assim: livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Isso remete à escravidão do povo de Deus no Egito, onde o povo estava escrito sobre o jugo do peso do chicote dos egípcios. Era uma escravidão e uma servidão aos egípcios, e ali, naquele momento, o povo estava reclamando muito, estava ali reclamando bastante, né, por causa daquela escravidão. E muitas das vezes nós também reclamamos sobre a vida que vivemos, sobre as dificuldades que temos, sobre os problemas que passamos, sobre os conflitos de nossas vidas. Mas como lidamos com a escravidão da vida? Mentira, desobediência, hipocrisia, falsidade. Será que estamos prontos para abrir mão disso? Será que realmente queremos nos libertar? Será que realmente reconhecemos que estamos em pecado? Alguns pecados trazem consequências imediatas e outros trazem consequências futuras. Mas a pergunta é: queremos realmente ser libertos da escravidão? Porque o povo naquele momento ali no Egito, eles reclamavam da escravidão. E no primeiro momento de dificuldade no deserto, o que o povo fez mesmo? Moisés, você nos tirou do Egito, onde nós tínhamos comida, onde nós tínhamos bebida, onde nós tínhamos uma casa, um teto.
Você não tirou para lá para morrer no deserto? No primeiro momento, o povo vai lá e reclama com Moisés. Tem horas que Deus nos tira do pecado, mas Ele nos traz para uma vida. E olha, irmãos, nem sempre é fácil, e verdadeiramente não é. Não é fácil ser um servo verdadeiro e fiel a Deus. Viver uma vida de retidão, vencer a mentira, vencer a falsidade, vencer a hipocrisia, ser um servo fiel nos dízimos, nas ofertas, nem sempre é fácil. E será que nós reclamamos a Deus? Será que nós nos prostramos ao Senhor e começamos a reclamar? Ah, porque essa vida é difícil demais, porque o trabalho é muito duro, porque o trabalho é severo, porque o meu patrão é exigente demais, porque eu acordo de madrugada, porque eu durmo, por quê? Precisamos realmente, assim, irmãos, questionar isso. Será que estamos ali prontos para isso? Porque Deus, Ele nos fala algo muito importante no final desses salmos. Vamos analisar isso. No versículo 7, o Senhor não nos deixa passar despercebido a sua atuação libertadora não foi fruto de uma intromissão indesejada, mas a resposta aos anseios de um povo sofredor. No versículo 7, Deus fala assim: clamastes na angústia, e eu te livrei. Do recôndito do trovão, eu te respondi, e te experimentei junto às águas de Meribá. Clamastes na angústia. Será que o pecado nos traz angústia? Será que nos incomodamos com aquilo que incomoda o nosso Deus? Será que nos alegramos na lei do Senhor, que nos distanciamos das pessoas e situações que nos guiam para o pecado, assim como nos instrui os Salmos 1? Salmos 1 e 2 nos diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Será que estamos dispostos a não andar no conselho dos ímpios? Não se deter no caminho dos pecadores, e nem se assentar à roda dos escarnecedores, mudar a nossa vida, mudar as pessoas que estão ao nosso redor, vencer todos esses desafios? Será que somos gratos a Deus por sua ação em nossas vidas, ou somos ingratos e reclamões? Nossa ingratidão incomoda a Deus, assim como o incomodou quando o povo de Israel o desobedeceu no deserto. E isso traz consequências. A desobediência do povo, a ingratidão do povo trouxe consequências. Foram 40 anos, irmãos. 40 anos andando em círculos, presos no deserto, e não saíam de lá. Durante 40 anos, o povo andou ali. A nossa ingratidão desagrada a Deus e traz consequências enormes para as nossas vidas. No verso de número 8, Deus adverte o povo pela desobediência e falta de atenção à palavra. No verso de número 8, Deus nos diz assim: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutastes, ouve, povo meu. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, estudando essa palavra.
Mas eu volto a dizer, irmãos, o nosso trabalho na igreja, em especial assim, o culto, que é o grande momento de adoração ao Senhor, que nós estamos juntos para adorá-lo, para demonstrar a nossa gratidão por tudo que Deus fez em nossas vidas. Mas no domingo de manhã cedo, na escola dominical, é muito importante estarmos aqui, porque é onde nós aprendemos um pouco mais da palavra. Essa palavra que vai nos instruir, vai nos ensinar, vai nos mostrar. Agora no culto, se os irmãos tiverem alguma dúvida, vão ter que guardar ela e ir para o YouTube lá, para a internet, ou então esperar o pastor voltar de viagem, porque no final do culto eu vou sair de fininha ali, se tiver dúvida eu não sei não, porque nem tudo eu consigo responder. Eu estudei bem Salmo 81, mas eu não sou formado em teologia. No domingo nós temos aulas aqui maravilhosas, que nos ensinam o que Deus quer para as nossas vidas, o que Deus deseja para as nossas vidas. No estudo dominical, nós tivemos hoje aqui um estudo maravilhoso, domingo que vem teremos um ótimo estudo também, assim como tem sido constantemente, mas há ausência. Por quê? Será que porque o povo não quer ouvir o que Deus tem para dizer? Porque Deus nos diz aqui: ouve, povo meu, quero exortar-te. Escuta, igreja, escuta. Deus quer nos exortar para o nosso bem. Escuta, a exortação de Deus é para o bem da nossa vida. É para o bem da nossa vida aqui na terra, mas em especial para o bem da nossa vida na eternidade. Escuta o que Deus tem para nos dizer. Estejamos dispostos, com os ouvidos abertos, para ouvir o Senhor. Será que estamos atentos ao falar de Deus? Será que estamos sensíveis ao Espírito Santo? Como podemos estar mais sensíveis a isto? Como podemos ser mais sensíveis ao falar do Espírito Santo? Porque é até confuso para nós, como o Espírito Santo fala. É até confuso para nós. Para isso, irmãos, precisamos ter comunhão com o Senhor. E temos comunhão com Deus quando nós estudamos, mas também temos comunhão com Deus quando nós oramos. E a nossa vida deve ser uma vida de comunhão com Deus. Então a nossa vida precisa ser uma vida de oração, de estudo, de oração e de adoração ao Senhor. Quantas vezes por dia oramos? Quantas vezes por semana meditamos na palavra? Como ter comunhão sem ter proximidade? Não tem como, irmãos. Sem ter proximidade, sem vir aqui no culto, constantemente, todos os domingos, salvo um caso ou outro, numa necessidade específica, mas deve ser uma prática de nossas vidas estarmos aqui, virmos na escola dominical. No verso 9, Deus nos dá uma ordem direta, é muito direta essa ordem que Deus nos dá. Não haja no meio de ti deus alheios, nem te prostes antes deuses estranhos. Quando vivemos uma vida desobediente, sofremos as consequências. A vida é repleta de muitas esferas. As esferas que eu digo, é como se fosse umas separações assim, não tem como separar a vida, mas vamos pensar assim, que se fosse assim, a saúde, a família, a sociedade, a nossa vida amorosa, a nossa vida financeira, a nossa vida emocional. Às vezes as consequências de nossas desobediências pode vir em qualquer uma dessas áreas, ou entre outras que tem. E em contrapartida, a obediência também traz consequências.
Deus fala: não haja no meio de ti deuses alheios, nem te prostes ante deuses estranhos. Nós já estudamos muito aqui. Teve uma série na escola dominical que nós estudamos sobre pecado. Coração, eu esqueci agora o nome da série. Quem lembra me ajuda aqui. Oi? Ídolos do coração. Ídolos do coração. Foi uma série muito boa. E essa série nos ensinou bastante coisa a respeito do pecado. Quais são os ídolos do nosso coração? Filhos? O cônjuge? O dinheiro? O trabalho? E às vezes a gente olha assim e fala assim: que deuses estranhos são esses? Que deuses estranhos são esses? Para nós que participamos da série Ídolos do Coração, teve um livro, inclusive tem um livro muito bom, se os irmãos quiserem, estiverem dispostos a aprender um pouco mais, pega o livro, compra o livro lá, é um livro baratinho, muito bom, muito produtiva a leitura, né? E a gente acaba lendo algo que ali não é o Evangelho em si, mas nos instrui ao Evangelho, né? Ídolos do coração. Que outros deuses, né, são esses? Será que temos uma vida de exclusividade com Deus? Será que somos obedientes às ordenanças do Senhor? Assim como Ele nos ordena aqui claramente, que nós não devemos nos prostrar diante de outros deuses? Nós não podemos ter ídolos em nossas vidas? Não é não amar os filhos, não é não amar o esposo, não é não se empenhar no trabalho, não é não se dedicar nos estudos, não é, não ter uma vida financeira equilibrada, não é isso. É a idolatria. A idolatria. A idolatria ao dinheiro, ao ponto de andar com uma roupa ruim, porque não quer gastar o dinheiro que está no banco. A idolatria é o dinheiro ao ponto de não dizimar porque precisa guardar. A idolatria ao ponto de desobedecer a Deus para agradar o cônjuge, para agradar o filho. É uma ordem direta, irmãos. No verso 10, Deus nos ensina Deus nos incentiva a confiar nele. Deus nos anima e nos incentiva a confiar nele. No verso 10 nos diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Irmãos, olha só, se nós obedecermos ao Senhor, Ele vai prover todas as coisas. De forma sucinta, Deus nos expressa a sua bênção em nossas vidas e nos convida a confiar nele. E será que fazemos prova desse Deus tão maravilhoso? Será que confiamos verdadeiramente nas provisões de Deus? Será que descansamos na soberania e na ação de Deus? Tem hora, irmãos, que acontecem coisas terríveis nas nossas vidas e nós não compreendemos. É incompreensível ao ser humano. É incompreensível. Coisas ruins acontecem também com os cristãos. Nossa vida não é um mar de rosas. E mesmo diante dessas dificuldades, mesmo diante de uma porta de emprego que se fecha, mesmo diante de uma enfermidade que se aparece, mesmo diante de um assalto que acontece, nós precisamos descansar no Senhor. Mesmo quando dá a impressão de que nós não vamos conseguir pagar as contas, nós temos que confiar no Senhor. Mas também não dá para ficar em casa de braço cruzado, dormindo ou assistindo a sessão da tarde, enquanto as contas se acumulam. Porque Deus fala que nós devemos trabalhar. Confiar no Senhor não é se acomodar.
Confiar no Senhor não é virar preguiçoso. Confiar em Deus é confiar que Deus vai prover alguma coisa melhor para nossas vidas. E aí nós, de repente, não nos empenhamos no estudo, não nos empenhamos no trabalho, e queremos que Deus aumente o nosso salário, sendo que nós não estamos fazendo por onde ter esse aumento de salário. Aí não vai acontecer. Existem algumas coisas que dependem também da nossa ação. No versos 11 e 12, Deus nos adverte sobre a não obediência. Nos versos 11 e 12, Deus nos adverte sobre a não obediência. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Tem hora, irmãos, tem hora que nós não aceitamos o que Deus nos traz. A gente estuda o Evangelho, estuda a palavra, e a palavra está nos falando para ir para um caminho, mas nós somos teimosos e queremos ir para outro. Tem horas que nós vamos conversar com o pastor, e o pastor fala claramente, você está pecando. Essa não é uma vida de adoração ao Senhor. E aí nós meio que não ouvimos. Porque nós somos muito tendenciosos a querer ouvir aquilo que agrada o nosso ser. Nós somos muito tendenciosos a querer ouvir mel, coisas aveludadas. Estamos praticando algo errado, algo ruim, e não estamos prontos a ouvir o Senhor. Tem hora que nós queremos confiar em nós mesmos, achando que somos super, master, mega, blaster, top de linha. Em Salmos 33, 16, diz assim: não há rei que se salve com o poder do seu exército, nem por sua muita força se livra o valente. Não é a nossa força, irmãos, não é a nossa capacidade, não é o nosso desejo, não é porque eu quero ser feliz que eu vou ser feliz, não é porque eu quero ser saudável que eu vou ser saudável. Querer não é o suficiente, e o nosso agir às vezes também não é o suficiente, muitas das vezes. O suficiente, irmãos, é a ação de Deus, é o poder de Deus, é a soberania de Deus. Porque mesmo quando nós achamos que não é possível, Ele opera. Mesmo quando nós achamos que não é capaz, Deus age. Mesmo quando nós achamos que é impossível, Deus faz possível. Não é muita força do cavalo que garante a vitória, e nem o poder do exército que livra o rei. Do 13 ao 16, Deus nos adverte de forma muito agradável, e nos diz: se escutarmos o que Deus verdadeiramente quer para as nossas vidas, se formos verdadeiramente fiéis, se realmente sentirmos prazer na lei do Senhor, se realmente nos comportarmos como uma raça eleita, se realmente tivermos comunhão com Deus, como sendo propriedade exclusiva dEle, se realmente entendermos se realmente entendermos que a nossa muita força, sabedoria, saúde não vence a batalha, então Deus nos dará o que Ele mesmo nos diz, como nos versículos 13 a 16. Se meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria os inimigos, e deitaria a mão contra os seus adversários.
Os que aborrecem o Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre de rocha. Irmãos, mel que escorre de rocha. Olha o que Deus nos fala, se nós verdadeiramente servirmos a Ele. Olha o que Deus nos traz. Olha que promessa maravilhosa para as nossas vidas. Ah, se meu povo me escutasse. Irmãos, escutemos a palavra do Senhor. Sejamos obedientes a Deus, mesmo quando isso contraria as nossas vontades, os nossos mais íntimos desejos. Sejamos fiéis ao Senhor, na sua magnitude, na sua plenitude, em tudo. Nosso Deus é um Deus completo. Nosso Deus é um Deus completo. Nós não precisamos de mais nada. De mais nada. Deus é suficiente para as nossas vidas. Assim como Deus adverte o teu servo quando ele pede: Senhor, tira o espinho da minha carne. Ele fala: a minha graça te basta. Mesmo diante de momentos terríveis. E quando nós olhamos para o mundo, irmãos, quando nós olhamos para o mundo, e cada vez mais e mais constante, terremotos, guerras, tempestades, atrocidades, cada vez mais. Irmãos, a palavra do Senhor é verdadeira e fiel. Às vezes nós não conseguimos ver, assim como o peixe não consegue entender que está imerso à água. Às vezes nós não conseguimos ver que estamos imersos ao pecado. Assim como o peixe não consegue ver que está imerso à água, nós não conseguimos ver que as profecias estão se cumprindo. Às vezes, nós não conseguimos ver, nem enxergar, que Deus está operando, está agindo, mesmo quando nós achamos que estamos em ruína. Nós não sabemos como é o agir do Senhor, mas a verdade é uma só. Somos servos dele, raça eleita, propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos salvos, e ninguém vai tomar essa salvação. Jesus está na Canaã celestial. Jesus está preparando morada para cada um dos seus servos. Não há nada neste mundo que possa ser melhor do que a vida eterna. Mas também não há nada neste mundo que possa ser tão terrível quanto o lago de enxofre e queimar pela eternidade. Adoremos ao Senhor, não somente hoje, mas amanhã, terça, quarta e assim por diante. Oremos ao Senhor, não apenas naqueles breves instantes durante o culto, mas oremos ao Senhor todos os dias. Tenhamos uma vida de gratidão. Sejamos verdadeiramente gratos a Deus, reconhecendo aquilo que Ele fez, faz e fará por nós. Que Deus conduza as nossas vidas para a honra e glória do seu nome. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede. Obrigado, Deus, por essa pequena porção da Tua palavra que foi explanada nesta noite. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Obrigado, Deus, pela ação do Teu Santo Espírito, que nos constrange de nossas falhas, de nossos erros.
Obrigado, Deus, pela ação de Cristo na cruz, o nosso Salvador. Obrigado, Deus, pela palavra que nos instrui, nos orienta, nos direciona, nos guia, nos conduz, de forma a entendermos a Tua vontade para com as nossas vidas. Obrigado, Deus, por esta igreja aberta. Obrigado, ó Pai, pelos Teus servos que contribuem constantemente através dos dízimos das ofertas, para que possamos ter condições de honrar os compromissos desta igreja. Sim, Senhor, compromissos, ó Pai, que são muitos. E clamo a Ti, ó Deus, que através da ação do Teu Santo Espírito, o Senhor toque no coração dos Teus servos, que ainda não compreenderam isto, ó Deus. Nós sabemos que esta obra é do Senhor, e nós sabemos que o Senhor está no controle dela, e nós sabemos que o Senhor fará aquilo que for conforme a Tua vontade, mesmo que o nosso coração fique às vezes, ó Pai, entristecido, preocupado, porque às vezes não sabemos como vamos honrar os compromissos da igreja. Mas o Senhor, em todos os instantes, em todos os momentos que esta igreja passou por dificuldade financeira, o Senhor operou. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor há de operar. E o Senhor há de manter essas portas abertas. E o Senhor há de manter este espaço para cultuarmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, para levarmos a Tua palavra, para salvarmos aqueles que ainda estão perdidos nas trevas, não pelo nosso conhecimento, não pela nossa sabedoria, mas pela ação do Teu Santo Espírito, através da pregação do Teu Evangelho, sincero, verdadeiro, íntegro e fiel, não para agradar os nossos ouvidos, mas para que se cumpra a Tua palavra, para que seja dito aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Ajuda-nos, ó Pai, com humildade, com amor e com reverência ao Senhor, adorarmos a Ti constantemente, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos gratos a Ti. Amém.